O hábito da leitura é uma coisa tão rica e tão importante, mas hoje em dia, com as redes sociais e os celulares e as telas, ela tem quase sido deixada de lado. E hoje eu vou falar sobre os benefícios da leitura no nosso dia a dia. Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. E se você caiu aqui, já se inscreve, comenta, dá o like e manda esse vídeo para alguém que está precisando saber desse texto, desse assunto tão importante que a gente vai falar hoje. Galera, o texto que eu tenho hoje é da PUC do Rio Grande do Sul. Um abraço para os amigos da PUC. E o título é Hábito de leitura estimula o cérebro e promove benefícios para a saúde mental. Ler também pode auxiliar no combate a doenças e no desenvolvimento de habilidades como a escrita, a criatividade e o senso crítico. É um assunto totalmente alinhado aqui com o canal do Creme do Milho. É uma reportagem de 29 de outubro de 2024, né? E aqui no começo do texto, a gente tem aqui uma imagem de uma pessoa com alguns livros na mão. Parece ser uma biblioteca, um espaço de leitura, algo ali de reflexivo, uns livros antigos, né? E ela segura esses livros com a mão esquerda, né? Bom, e aí aqui está o começo da reportagem, do texto, né? Vamos lá. Quem nunca estipulou como meta ler mais? Né? Uma atividade com múltiplas funções, ler pode ser uma forma de entretenimento, um meio de informação ou um caminho simples e acessível para adquirir conhecimento. Independente da motivação, o processo de leitura também é capaz de auxiliar no desenvolvimento de habilidades, contribuindo inclusive para a saúde mental, de acordo com o professor da Escola de Ciências de Saúde e da Vida, Augusto Buschweitz. Ler pode atuar como um exercício que estimule o cérebro. O hábito da leitura com a relação comprovada com uma melhor qualidade de saúde mental. A leitura, por envolver imaginação, mentalização, antecipação e aprendizagem, sempre aprendemos ao menos palavras novas. Funciona como um exercício para o cérebro humano. Apesar de não ser um músculo, o nosso cérebro precisa ser estimulado, destaca o pesquisador. Outro fator que enfatiza a relação entre a leitura e a qualidade da saúde mental é a ação da atividade na redução do estresse. A professora Aline Fay, coordenadora do curso de licenciatura em letras com ênfase em língua inglesa, ressalta que as pesquisas já demonstraram resultados positivos sobre uma contribuição. Aí aqui tem um comentário, né, dela aqui, né? Uma pesquisa realizada na Universidade Success mostrou que ler ajuda a reduzir em até 68% o nível do estresse. Durante o estudo, os sujeitos analisados diminuíram a frequência cardíaca e aliviaram a tensão dos músculos. E ler aí é um próximo tema aqui, né? Ler protege a mente hoje e no futuro. Aí aqui a gente tem uma outra imagem de pessoas no que parece ser uma maravilhosa loja de livros, uma biblioteca com uns espaços super aconchegantes aqui, essas pessoas todas lendo. É muito bom, é uma experiência, é um hábito maravilhoso. A gente ir, né, num espaço como esse e se permitir alguns minutos ou um tempo que a gente possa de qualidade para poder fazer uma leitura, né? E aí, continuando a reportagem, os benefícios da leitura não atuam no nosso cérebro, apenas no presente. Estudos apontam que ler pode ser uma forma de proteger a mente contra o surgimento de doenças neurodegenerativas. Segundo a professora Aline, quando lemos melhoramos o funcionamento cerebral, o que ajuda a atrasar sintomas de doença como demência e Alzheimer. A professora destaca que inúmeras pesquisas comprovam um aumento da conexão neural durante a leitura. Um desses estudos, realizados pela Universidade Emory, descobriu que ler afeta nosso cérebro da mesma forma como se realmente tivéssemos vivenciado os eventos sobre os quais estamos lendo. Diante disso, a professora ainda aponta que, ao lermos, podemos aumentar nossa empatia, ou seja, a capacidade de compreender e se solidarizar emocionalmente com o outro. Mas nem todos os gêneros literários agem da mesma forma. O professor Augusto afirma que, de acordo com o conteúdo de cada história, outras regiões cerebrais são ativadas, resultando em comportamentos, emoções e experiências distintas. E aí tem um outro ponto aqui, né? Durante a leitura da história de suspense, por exemplo, a atividade do cérebro tem relação direta com a experiência do leitor. Os leitores que relataram ter ficado mais envolvidos com a narrativa foram os mesmos que tiveram maior ativação de uma
de uma circuitaria do cérebro que envolve tentar antecipar o que vai acontecer, inferências futuras. Olha que interessantíssimo. Ele também frisa que especialistas no estudo da memória reforçam a importância do aprendizado constante e do hábito de leitura. O professor Ivan Esquerdo, falecido em 2021, um dos maiores especialistas em memória do mundo, frequentemente ressaltava em suas entrevistas que profissões como a de professor e artistas de teatro, entre outras que envolverem leitura e aprendizado constante, são profissões que ajudam a proteger o cérebro de quem as desempenha, comenta o professor. E para além das páginas lidas, Além de ser uma atividade benéfica para o funcionamento e para a saúde da mente, a leitura participa no desenvolvimento de habilidades específicas. Para a professora Aline, ler é uma forma de ampliar competências. A leitura favorece a melhor escrita, expande o vocabulário, trabalha a criatividade e auxilia na formação do senso crítico, capacidade de reflexão sobre algo, afirma. Segundo ela, não há um tempo diário específico a ser dedicado à leitura para que as habilidades sejam desenvolvidas. Aí tem aqui o fundador do Facebook, da rede social Mark Zuckerberg, por exemplo, diz ler um livro a cada 2 semanas. Já Bill Gates, um empresário dos Estados Unidos, diz ler todos os dias durante 1 hora. Todo varia em função do tempo e disponibilidade de cada um. O importante é desenvolvermos o hábito de leitura diária e criar estratégias. Tais como reservar um momento do dia somente para a leitura, selecionar livros, temas que achamos interessantes, ter sempre um livro de cabeceira e, acima de tudo, ter paciência e resiliência. Tema aqui central do canal Creme do Milho, recomenda a professora, Para Augusto, a leitura pode estimular desde habilidades e conhecimentos mais fundamentais até aprendizados que abrangem outros domínios, como o desenvolvimento do raciocínio e o pensamento científico. Se pensarmos que aprendermos a ler. E por fim, podemos ler para aprender? O que estiver ao alcance da aprendizagem pela literatura está ao alcance do leitor. Conclui. Terminou o texto. Um abraço para os amigos da PUC do Rio Grande do Sul. Só vendo aqui se não tem um autor ou se teve. Bom, de qualquer forma, está aqui os créditos pelo texto, aqui do portal PUC-RS do Rio Grande do Sul.br. É isso aí, galera, um tema totalmente alinhado com o canal Creme do Milho. E quais são aqui os meus 2 centavos de contribuição que eu sempre trago? O canal ele sempre foca muito na questão de bem-estar, equilíbrio pessoal e profissional, e aí eu vou sempre colocando pílulas, ideias para poder a gente conseguir manifestar, praticar o bom ritmo mental, saudável que a gente tem que ter para poder as coisas funcionarem melhor. Eu quis trazer esse tema hoje, porque assim, a leitura ela tem sido, eu acho que como todos os outros entretenimentos, vamos dizer assim, os outros hábitos, ele tem competido, principalmente quando a gente fala do advento aqui, das redes sociais, O celular aqui hoje em dia, ele faz com que a gente consiga ter um acesso a informações e um excesso de informações muito maior, numa velocidade muito mais rápida, É uma quantidade maior numa velocidade muito rápida. E aí a gente vai passando, vai se dando conta, e daqui a pouco já passou 30 minutos, 1 hora e etc. E tem outras formas, a gente tem os nossos streamings, tem o próprio canal aqui no YouTube, que você está me assistindo agora. A gente vai ter também, e vamos dizer assim, os tradicionais, que são os livros, é aquela pausa que cada vez tem se tornado mais desafiadora na nossa rotina. Aquela pausa de qualidade, onde a gente possa nos permitir alguns minutos, num momento ali, uns momentos de qualidade para poder a gente parar ali e fazer uma leitura de algo que a gente goste, Pode ser um romance, pode ser a história de uma personalidade, uma biografia, pode ser um quadrinho, um HQ, um mangá, algo que nos dê prazer, E nesse momento que a gente está imerso, sem as telas, aí as coisas elas funcionam muito melhor para a gente. Me fala aí,
Outra coisa que eu achei legal também dividir com vocês é a questão assim, a gente sempre começa o ano com uma série de metas, né? E inclusive tem um canal, um vídeo que eu publiquei, o último vídeo que eu publiquei, falando exatamente das metas possíveis, né? A gente sempre tem que começar com metas que a gente consiga alcançá-las para poder aquilo não gerar uma frustração. E por que não? Aproveitar que nós estamos no começo do ano, apesar que você vai poder assistir esse vídeo, né? Quando você, a qualquer momento, em qualquer época do ano. Mas para relembrar que a gente sempre fala, poxa, esse ano eu vou voltar a ler livro, esse ano eu vou terminar um livro que eu comecei, esse ano eu vou terminar uma coleção, esse ano eu vou ler, eu li 2 livros no ano passado, esse ano eu vou ler 4. Alguma dessas circunstâncias, né? E que isso a gente consiga, que o canal ele consiga deixar você mais, te relembrar de quão prazeroso e como está escrito aqui nesse texto, de quão importante e nos faz bem o hábito da leitura, tá bom? É isso. Eu queria aproveitar e também eu tenho um grande amigo que nós estudamos juntos no ensino médio, o Tiago, e Tiago Cândido. Eu queria aproveitar que ele é um livreiro dos melhores que existem. É uma pessoa muito sensível, um querido e tem um senso de leitura, uma forma crítica, né? Uma curadoria do que lê, do que traz, do que comenta, muito bonita. Então eu queria deixar um abração para o meu amigo Tiago, uma pessoa importantíssima, tanto uma pessoa quanto um amigo, mas também pelo profissional, pela pessoa que ele se tornou em fazer com que a leitura ela seja multiplicada. Ele é um agente de multiplicação da leitura aqui nesse nosso Brasilzão. Então, por que não, né? Por que não a gente conseguir já no começo desse ano cultivar o bom hábito da leitura, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou aqui de novo, eu sempre dou a sugestão de você se inscrever, comentar, mandar esse vídeo para algum amigo que esteja precisando ver ou escutar essa pílula para poder, ao terminar, dar o próximo passo e seguir mais leve, tá bom? Um abração para você e te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.